Olá, eu sou o professor Rodrigo do Instituto de Química da Unesp de Araraquara. Eu tenho trabalhado com projetos na área de sustentabilidade, principalmente na parte de substituição da matriz energética, hoje muito dependente do petróleo, por uma matriz energética mais limpa e renovável, que possa impactar positivamente nas reduções, de emissão de gases de efeito estufa. Por que isso é importante para a gente? Por que nós temos que nos preocupar com isso? Há registros históricos, de anos e anos, em que a emissão de CO2 vem sistematicamente aumentando no planeta Terra. E esses gases são chamados gases de efeito estufa, como o próprio nome já sugere. Eles estão ocasionando o aumento da temperatura global do planeta. Aumento esse que vai trazer uma série de consequências catastróficas, para a humanidade. Então nós temos que pensar em formas, de não só parar de emitir essa grande quantidade de gases de efeito estufa, mas também de como diminuir esses gases que já estão aí. E aí entra a ciência. A ciência, em parceria com empresas, em parcerias com as instituições sérias de pesquisa, entidades sem fins lucrativos que também estão se preocupando com toda essa questão do meio ambiente, eles estão unidos numa força-tarefa mundial para que a gente consiga então essas metas essas que foram traçadas pela ONU, que englobam alguns desafios muito grandes. Por que grandes? Porque nós estamos falando em, a partir de 2030, 2035, não se fabricar mais carros no mundo com motor a combustão interna, ou seja, esses automóveis que tem um motor no qual lá dentro tem uma área que ocorre a queima de um combustível para gerar energia mecânica, propulsionar esse carro, mas consequentemente liberando esses gases da queima. Então nós temos uma meta. O planeta Terra, as empresas já estão se preocupando, os governos já estão se preocupando, as universidades já estão se preocupando em parar com a produção desse tipo de automóvel. E obviamente que paralelo com isso há um grande movimento da ciência, da tecnologia e da inovação na busca por uma tecnologia que vai ser a substituta dessa mobilidade com base na combustão, mas que promova toda essa mobilidade urbana, mobilidade rodoviária, mobilidade aérea, mobilidade, enfim, toda essa questão da mobilidade que a humanidade precisa e é fundamental. Então veja, nós estamos num balanço em que é muito importante a gente ter a mobilidade, mas essa mobilidade que nos traz o progresso, por um outro lado, ela está nos aprisionando numa coisa ruim, que é a destruição do nosso planeta, com aquecimento, com uma série de outros problemas. Então nós estamos num ciclo em que nós temos que interrompê-lo. E aí surgem as novas tecnologias, que são as biomassas para a produção de fontes de energias renováveis. A ideia é substituir a matriz do petróleo. E esse desafio é grande porque a nossa dependência com relação ao petróleo, ela não é apenas para a combustão nos motores. É uma indústria chamada indústria petroquímica, da qual nós extraímos muitas matérias-primas, que são usadas na indústria de plástico, borrachas, enfim, uma série de outros produtos que a humanidade já não consegue mais viver sem. Eles vêm dessa fonte que é o petróleo. Então nós temos no Brasil a chance, que foi nos dada já há muito tempo atrás, de termos um solo e um clima propício para cultivo da cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar já nos coloca numa posição de sustentabilidade. Se a gente olha a matriz energética brasileira, desde o pró-álcool até tudo que a gente está acontecendo hoje, o etanol brasileiro ele já tem essa menor pegada de carbono. Por que menor pegada de carbono? Mesmo pensando no etanol a combustão, o motor etanol a combustão, ele é um motor com uma emissão de gases de efeito estufa menor, porque a planta, o processo de captura de CO2, na hora que a gente produz a cana-de-açúcar, ele traz de volta aquele CO2 que ele põe na atmosfera quando ele é queimado no tanque. Então há um balanço, que a gente costuma dizer, do ponto de vista de sustentabilidade, que já coloca o etanol numa posição de sustentabilidade. Então vejam, o Brasil já é protagonista no uso do etanol como fonte de energia limpa, ainda na forma de combustão. Mas o etanol, ele começa a ter um protagonismo agora central em torno de várias outras coisas. O etanol, além
das aplicações clássicas que vão desde a produção do açúcar, que também é e foi muito importante para a humanidade, e também na produção do etanol, que a gente já conhece, hoje há um grande conjunto, uma força-tarefa muito grande de empresas, de pesquisadores, tentando criar e desenvolver a indústria alcoquímica, que é usar o etanol como fonte de matéria-prima daquela indústria petroquímica que nós falamos. Então veja, além de colocar o etanol como um combustível sustentável, nós vamos também utilizar o etanol como fonte de matéria-prima para substituição da petroquímica, criando a alcoquímica. E isso é a cara do Brasil. O Brasil tem que acreditar nisso. As biorefinarias, obter a energia elétrica a partir do etanol é uma outra coisa muito importante. E aí entramos no ponto em que a gente trabalha aqui com o nosso instituto e com os parceiros que a gente tem, que é no desenvolvimento de tecnologias que consigam obter energia elétrica a partir do etanol. Então essa é a nossa grande sacada. A gente vai continuar usando o etanol, mas agora para fazer um carro que não vai ser mais um carro movido a combustão, mas um carro movido a eletricidade. Como é que funciona esse carro? Esse carro já está pronto, essa tecnologia já está pronta, existe o que a gente chama de célula combustível. Célula combustível nada mais é do que uma bateria, uma pilha, que promove, que produz eletricidade através da reação entre hidrogênio, gás, hidrogênio e oxigênio. Então vejam, é uma pilha que eu vou alimentar com hidrogênio e oxigênio, essas duas moléculas vão reagir, vão produzir eletricidade e vão gerar água. Então eu tenho uma pilha movida a gás, hidrogênio e oxigênio que gera eletricidade e produz água. Essa eletricidade eu uso para gerar um motor elétrico que vai movimentar o carro. Então isso aí já está pronto, já existe, né? Nós tivemos a oportunidade, inclusive, de andar num carro desse, aqui na fábrica da Toyota, em Sorocaba, uma visita que fizemos lá, o presidente da Toyota nos levou à pista de testes, e andamos em todos os carros da Toyota no mundo que tem tecnologia ou híbrida ou elétrica, e entre eles estava um carro chamado Mirai, que é da Toyota, que já tem essa célula combustível. Ele é comercializado no Japão, ele é comercializado nos Estados Unidos, ainda não é comercializado no Brasil. Mas qual era a diferença desse carro em relação ao que a gente propõe? Essa célula combustível está lá, está funcionando, só que o hidrogênio que é utilizado nela, ele provém de cilindros. Então esse carro tem, em vez do tanque de gasolina, ele tem um tanque de cilindros de hidrogênio. Então tá lá, tem que parar num posto que tenha hidrogênio, abastecer esse hidrogênio. E o hidrogênio, ele tem várias complicações quando armazenados, porque é explosivo, então vocês já devem estar imaginando que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então essa tecnologia de usar hidrogênio reagindo com oxigênio, produzindo eletricidade, está no mercado, está lá. Só que usa cilindro. No Brasil, nós temos, como nós temos essa riqueza do etanol, nós podemos partir para um caminho diferente, que é usar essa mesma célula combustível, só que o hidrogênio que é necessário para produzir eletricidade nela vai provir do etanol. Olha aí, mais uma vez o etanol tendo um papel, um protagonista fundamental aí. Como é que isso acontece? Existe uma série de reações que acontecem em catalisadores, né, que a gente chama de reforma a vapor do etanol. Reforma a vapor do etanol quer dizer pegar etanol mais vapor d'água, reagir ali na superfície desse catalisador e produzir hidrogênio. Então a gente extrai as moléculas de gás e hidrogênio do próprio etanol. E são essas moléculas de hidrogênio que a gente vai levar lá naquela célula combustível. Então a célula combustível está lá, está pronta. E nós temos que desenvolver o que agora? E embarcar dentro de um carro? O reformador, que é a peça onde entra etanol, entra água e vai sair o hidrogênio para a gente sustentar lá na célula combustível. Então vejam, o etanol, olha o potencial do etanol. Ele é uma forma que eu tenho de transportar hidrogênio de uma maneira mais segura, porque quando eu olho para uma molécula de etanol, eu estou olhando para 2 carbonos, mas eu estou olhando para um monte de hidrogênio ao redor. E é daquele hidrogênio que nós estamos falando, como extrair aqueles hidrogênios do etanol e levar para a célula combustível. Então esse é o desafio, onde hoje há uma série de empresas automobilísticas, laboratórios de pesquisa do mundo inteiro, grandes centros de desenvolvimento, com foco aí nesse desenvolvimento do reformador a vapor. Esse é hoje a barreira tecnológica que já está próxima. Por que já está próxima? Porque nós já dominamos a tecnologia, só que ela ainda é muito grande. O que nós temos hoje que fazer é miniaturizar esse dispositivo para poder embarcá-lo dentro de um automóvel, e aí nós vamos ter
a oportunidade de ouro para o Brasil ser destaque mundial dentro da sustentabilidade na mobilidade com sustentabilidade. Por quê? Porque imagine vocês que a gente vai continuar usando a mesma rede de postos de abastecimento que já existe no Brasil. Eu não preciso criar tomadas para abastecimento de carro como os modelos elétricos da Europa. Eu mantenho os mesmos postos de combustível, eles vão continuar vendendo etanol, os carros vão parar nesses postos de combustível, vão encher o tanque, abastecer o tanque com etanol como fazem hoje. Só que diferentemente do caminho que hoje o etanol segue, que é para ir para a combustão, ele vai para um reformador a vapor dentro do carro que vai produzir hidrogênio gasoso, que aí então vai para uma célula combustível, que é uma pilha, vai reagir com oxigênio, produzindo água e eletricidade. Então esse é o foco que nós temos dado aqui hoje nas nossas pesquisas, né? São desafios muito grandes, precisa ter uma força-tarefa muito grande, a exemplo do que nós vivemos agora na pandemia, quando nós vimos que grupos de pesquisa, profissionais da área de saúde, entidades sérias do governo se juntaram e conseguiram resolver o problema da vacina em um tempo muito curto. Então nós temos que fazer hoje, com esse gargalo tecnológico do etanol, que é o reformador a vapor, nós temos que fazer algo como foi feito na pandemia. Nos juntarmos todos, né, centros de pesquisa, órgãos de fomento, entidades financiadoras de pesquisa, governos, indústrias, e colocarmos um esforço muito grande e coletivo, coordenado, para que a gente resolva esse gargalo tecnológico o quanto antes.